E a muqueca hoje tem muita pimenta, Gilson. Pois é, a gente fala tanto de pimenta aqui que chegou a hora de trazer um cara que tem pimenta até no nome, pô. É pimenta pura. Hoje vai pegar fogo esse negócio. É bom assim. Bom assim, Lucas Pimenta, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Muqueca de Política. Espero que você esteja acompanhando aí a nossa brincadeira. Começou tem 2 semanas, mas vamos... A gente começou tem 2 semanas e já temos um convidado dessa estatura, Ave cara. Maria. O negócio tá dando certo. E aí, Lucas? O que você manda? Cara, eu quero agradecer a presença, agradecer ao Paulo, agradecer ao Gilson por esse convite. Espero colocar um pouquinho de pimenta nessa muqueca, ou bastante, até o ponto de ficar incomível, para a galera curtir, aprender um pouquinho e a gente falar um pouco sobre política, sobre marketing político, um assunto aí, eleição chegando, né? Pelo menos para a gente, né? Eu falo que quem vive desse fetiche, né? Dessa cachaça que é a política, já acha que a eleição está chegando, mesmo faltando aí mais de um ano. Pois é. Lucas, a gente acompanha seu trabalho, né, aqui, a gente gosta bastante do que você coloca nas suas redes, e lá você acaba tendo uma postura, assim, muito real, né, como é que eu poderia dizer, muito direta, certo? Conta pra gente aí como é que você chegou a esse, entre aspas, personagem Lucas, porque, assim, a gente sabe que nas campanhas políticas, muitas vezes as pessoas têm que ser muito polidas e têm que ser muito tranquilas e não gostam muito de falar a verdade, tá sempre procurando ali um jeitinho mais manso de falar, e você mostra ser um cara assim autêntico que vai falar a verdade, vai chegar lá, vai jogar o que o cara tem que ouvir, mesmo que ele não queira ouvir. Como é que aconteceu isso? Como é que foi o desenvolvimento desse profissional, de sair ali da faculdade, depois de estudar e tá bem tranquilo e de repente ter que lidar com essa galera e criar essa casca? Boa, meu velho. Você sabe que o meu canal fez aniversário agora no meio do mês de maio, né? E eu postei já um vídeo em que eu falo um pouco sobre isso, né? Porque eu sou feio, burro, gordo e pobre, né? Então, quando você é essas 4 coisas, é difícil você prosperar num meio onde você precisa colocar a sua cara, né? Porque você não tem atrativo nenhum para isso, né? Então, uma das coisas que eu tentei na época foi emagrecer. Eu falei, vou dar uma emagrecida, vou ficar magro. Mas aí eu percebi que eu continuaria sendo pobre e feio. Então era uma ideia burra, né? Emagrecer. Então eu falei assim, cara, eu vou pegar todos esses defeitos que eu tenho, essas coisas ruins que eu tenho já, esse meu jeito, falar palavrão, não usar terno, ser bem direto, ser um pouco escatológico para criar e, na verdade, criar não, né? Amplificar essa marca que já era minha, né? Eu falo muito nas minhas redes sobre a questão da autenticidade, né? Por muito tempo se entendeu que o marketing político bom era aquele que mudava o candidato, ou seja, que pegava um candidato que era de determinada maneira e fazia ele de outra maneira completamente diferente para se enquadrar naquilo que o eleitor gostava, naquilo que o eleitor queria ou qualquer coisa desse tipo. E na real, o grande marketing, não só o político, mas o marketing geral, né, o marketing de mercado, de produto, é você pegar aquelas características que existem e ver aquilo que dentro do público se enquadra ou que o público quer e amplificar isso para as pessoas sem precisar mudar, sem precisar criar um personagem e tal. E foi muito isso que eu fiz. Eu sou desse jeito, né? Eu vou lançar um livro impresso em junho no Compol Nacional. E esse livro, ele conta um pouco da minha trajetória, porque é um livro sobre atenção, que é eu fiz o maior estudo sobre o uso da atenção no marketing político, e eu conto um pouco dessa história. Eu sou histriônico, né? Então eu adoro atrair atenção, adoro, é um prazer meu, é um vício meu atrair atenção. Então, assim, eu vi que eu fazendo dessa forma, eu atrairia mais atenção do que eu, um preto, meter um terno
azulzinho, uma camisa branca, ficar falando todo Fica jeitosinho, almofadinha, né? porque aí eu seria mais um, tem 200 desse. Então eu deveria ser diferente, deveria me diferenciar e principalmente ser único, que é o grande segredo do marketing, você ser único para o seu público. Então a gente pode dizer que você cumpre à risca tudo que você fala sobre autenticidade nas suas redes. Cara, assim, eu sou o maior laboratório e experimento das coisas que eu acredito. Então, assim, quando eu vou para um cliente e ofereço algo ou sugiro algo, provavelmente eu já testei aquilo comigo e deu certo. Então, é isso, assim, eu sou um grande laboratório daquilo que eu faço no meu dia a dia, que eu faço nas campanhas que eu trabalho e qualquer coisa desse tipo. Isso é visível, Lucas, assim, que você faz, que você é autêntico, que você é transparente, eu acho que mais do que você é impossível. Mas você falando, parece que é fácil você fazer e aplicar isso num cliente. Qual é a dificuldade, qual é o nível de dificuldade que você tem? Porque normalmente o político já vem desde jovem. Você pega o jovem, ele já quer botar o paletó, ele já quer ter aquela postura de político, e não é bem assim. É você vender de fato o que ele é, antes, né, de você torná-lo político. Então, qual é a sua dificuldade hoje que você encontra com seus clientes, com as pessoas que lhe procuram? Porque você fala, ó, eu já apliquei comigo, é fácil, mas para ele não é. Qual é o nível de dificuldade que você tem isso hoje? Primeiro que eu acredito que pessoas são problemas. Quanto mais pessoas você tem na sua vida, mais problemas você vai ter. Então, assim, cada cliente tem sua dificuldade, né? Mas tem dificuldades que são mais gerais, e essa que você falou de forma brilhante é uma delas. Que, assim, o político, ele quer separar o CNPJ do CPF, né? Então, ele, assim, às vezes você conhece, tem político que eu conheço de bastidor, com quem eu já trabalhei, eu trabalho, você olha aí, ele nos bastidores é um cara diferente, é um cara legal, um cara simpático, um cara empático, um cara de um papo legal, um cara que se veste de forma comum e gera identificação ali, que consegue abraçar todo mundo, mas quando ele vai vestir a roupa de político, e aí a roupa no sentido figurado, de ir para uma agenda, de gravar um vídeo, ele perde tudo aquilo que ele tem, porque tem essa crença, essa cultura que passa ao longo do tempo de que o político tem que ser o cara sério, de que o político tem que falar tudo certinho, de que o político tem que ter o português claro, de que o político precisa ser profundo, de que o político não pode ser superficial, de que o político não pode atrair uma atenção seletiva, que tudo tem que ser na base da atenção sustentada. E aí o cara não consegue, o cara trava, porque ele tá vestido na roupa daquele personagem e ele não consegue entender que às vezes ele mesmo funcionaria mais do que aquele personagem que ele cria, mesmo o marqueteiro dele dizendo assim, não, meu caro, não faça isso que tá dando ruim, não tá bom isso. Então é isso, assim, uma cultura muito presente do tipo de político ideal que há muito tempo, pelo menos desde 2016, já não é mais o político ideal, nem aqui e nem no mundo. Sobre essa questão do cara que muda o CPF e o CNPJ e fica muito almofadinho, muito arrumadinho, eu acho que é uma constante, né? A gente enxerga muito isso nas campanhas e com os políticos que a gente trabalha. Agora, já para o outro lado, Lucas, a gente vê que hoje alguns políticos, né, alguns políticos de nicho, eles têm um fetiche grande, né, com a estética crua, com aquele amadorismo calculado, um erro aqui, uma legenda alterada ali, uma coisa de erro de gravação, se expor demais. E aí eu lhe pergunto, você fala que esse perfil de político mais autêntico, ele tem se tornado cada vez mais aceito, e as pessoas elas buscam essas pessoas hoje por conta da identificação. Mas quando isso daí começa a se tornar uma constante, a gente sabe que existem alguns atores da política hoje que estão fazendo uso disso de uma forma constante, aí passa de estratégia para barulho, você acha que atrapalha, ou você acha que ainda assim, mesmo que o cara dê uma exagerada aqui e ali, ainda é melhor que ele siga esse caminho? Cara, vamos lá, né? Eu não quero parecer esses professorzinhos que a gente tem por aí, mas assim, cada caso um caso, né? Cada cliente um cliente, né? Eu dei uma entrevista recente para o jornal Brasília Capital,
onde eu falava disso, né? Um senador, eu vou citar um exemplo hipotético. O senador Omar Aziz, né? Um senador de muitos anos no Senado, muito antigo, de uma idade mais avançada, né? Ele tem que buscar atenção seletiva para fazer o cara parar. Vou explicar um pouquinho esse conceito que eu trabalho sempre, né? A gente hoje está num momento de fragmentação de mídia, excessivo uso e consumo de informação. Cada ser humano recebe, em média, 3.000 conteúdos todos os dias. A gente tem que tomar milhares de decisões ao longo do dia. Isso é comprovado cientificamente. Então, a gente está muito, o nosso cérebro está muito cheio, a gente recebe muitos estímulos. Então, é ideal que 100% dos candidatos trabalhem na base de, primeiro, atrair a atenção seletiva, que significa fazer o cara parar para prestar atenção em você. Vou te dar um exemplo que é um exemplo também tratado pela ciência, que é o efeito coquetel. Você está numa festa, tá ali aquele barulho, música, gente falando, e de repente você ouve alguém falar assim, Gilson. Na hora, mesmo no meio daquele barulho, daquele monte de estímulo, você para e olha para a pessoa. Isso é atenção seletiva. Então, todo político precisa ter estratégia para atrair atenção seletiva, ou seja, fazer o eleitor que está ali com 3.000 conteúdos todos os dias, milhares de decisões todos os dias para tomar no cérebro dele, parar para assistir. Depois ele precisa reter a atenção sustentada. O que é atenção sustentada? Por exemplo, quem está assistindo esse podcast nesse momento está com a atenção sustentada retida. É quando você fica por longo tempo ou por mais tempo do que, por exemplo, alguns segundos, consumindo um conteúdo, consumindo um vídeo, lendo um livro ou até prestando atenção em uma conversa com alguém. Então, isso serve para todos os políticos. Um político igual o Omar Aziz não pode jamais ter estratégia de atração da atenção seletiva igual do Rodrigo Manga, igual do Nicolas, porque, obviamente, tem aí uma desconexão entre narrativa ou comunicação e realidade. As pessoas vão perceber isso, mas tanto o Omar Aziz quanto o Nicolas Ferreira precisam ter estratégias claras de atração da atenção seletiva para fazer o público parar, quanto retenção da atenção sustentada para que o público permaneça prestando atenção nele. Então, eu vejo que tem gente que simplesmente replica coisas. Então, eu vejo muita gente hoje, por exemplo, o Rodrigo Manga, o prefeito de Sorocaba, quando ele faz aquelas esquetes, aquelas piadas no começo dos vídeos dele, aquilo é uma estratégia para atração da atenção seletiva, ou seja, para fazer o cara parar. Eu vejo que muita gente hoje olha para o Rodrigo Manga e simplesmente replica a mesma coisa. E aí fica ridículo, porque às vezes às vezes não, muitas vezes, sequer tem qualquer verossimilhança, relação com aquela pessoa, aquele tipo de estratégia de atração da atenção seletiva. Então, cara, atenção seletiva e atenção sustentada é para todo mundo. O tipo vai variar de acordo com o candidato. Quando o candidato simplesmente replica uma estratégia de atração da atenção seletiva de outro, que não tenha relação nenhuma com ele, que não se pareça com ele, que não tem o mesmo arquétipo dele, que não tem o mesmo planejamento, que não tem o mesmo objetivo, não é que é só barulho, Gilson, é idiotice. Lucas, a gente falou de alguns tipos de políticos aí, mas tem um que eu gosto de falar, eu queria a sua opinião, é o político Pelé, aquele que fala dele na primeira pessoa, né? O Paulo, né? Da terceira pessoa, o Paulo tá ali, não sei o quê, e só tira foto enfileirado, como se fosse jogador de futebol, como os políticos. A rede social é só aquilo e ele falando dele, né? Da terceira pessoa. Eu queria que você falasse um pouco desse tipo e se tem espaço ainda para esse tipo de gente na rede. Cara, essa foto aí, um homem do lado do outro, geralmente até com a mão assim, ó, lá no órgão, eu chamo, Vai bater a bola, vai bater. a bola para não levar bolada, né? Eu chamo de foto de barreira, né, de futebol.
Cara, é que assim, né? Entra naquela história que a gente estava falando no começo sobre o tipo de político. Quando as redes surgiram, você tinha. Todo mundo achava que isso era fazer marketing político na rede, ou seja, aproveitar um espaço gratuito para falar sobre mim, sobre aquilo que me interessa, do jeito que me interessa, da forma que eu me interesso. E qual que é a grande sacada dos grandes players digitais? Eles não falam do que interessa para eles, do jeito que interessa para eles, pensando neles. Por exemplo, o Nicolas. Você nunca vai ver o Nicolas falando sobre um projeto de lei dele, a não ser que seja um projeto de lei muito polêmico que vai despertar um grande debate público sobre um assunto, um tema que naquele momento seja quente ou relevante. Você nunca vai ver o Nicolas postando uma foto de barreira numa reunião com líderes de bairro, com a Maria do Boteco. Ele pode até fazer isso com o próprio Bolsonaro em um momento em que ele precisa mostrar que ele é da guarda fiel de Jair Bolsonaro. Então, assim, tem o tema e o tempo. Isso é essencial também para a questão da atenção. Você postar sobre o tema que interessa ao seu eleitor no momento que interessa ao seu eleitor. Tema e tempo. E os políticos não entendem isso. Eles acham que eles são capazes de pautar o tema no tempo que eles quiserem. Então, assim, ninguém está falando sobre o asfalto da Rua do Limão. Mas ele acha que se ele falar porque ele é vereador, porque ele é deputado, aquilo vai se tornar importante e não vai se tornar importante. Pode até ser importante pontualmente lá para a Rua do Limão, mas aí você pode entregar folheto para as pessoas lá na Rua do Limão, você pode fazer um dark post, né, um tráfego pago fechado só para os moradores da Rua do Limão, que não precisa ir para o feed da sua rede, para que o cara do bairro da Laranja não veja e não veja o quanto você é inútil para ele naquele momento. Então você fala segmentadamente com o público certo. Então o cara não consegue entender isso. Ele acha que tudo que ele faz é importante. E o que é importante de verdade para as redes sociais é aquilo que o público está discutindo, aquilo que o público está falando no momento que o público está falando. Então, assim, esse tipo de político que faz esse tipo de coisa é o que eu digo sempre. Não precisa estar na rede social, tá gastando dinheiro à toa, tá gastando tempo à toa, tá contratando um assessor à toa. Vai fazer isso? Vai lá comprar voto, vai lá dar cesta básica, vai lá arrumar emprego, ou vai lá entregar o folheto, como eu falei, vai lá fazer reunião com o bairro. Agora, não precisa estar na rede, porque é aquilo que eu falei, o tempo e a atenção, principalmente, é o que há de mais importante hoje. É biológico isso. O nosso cérebro é todo preparado e montado para dar atenção e para chamar a atenção. Quando a gente chama a atenção, nosso sistema de recompensa fala: você é foda, você é incrível. E quando você dá atenção para algo, isso significa que aquele estímulo, cerebralmente, neurologicamente, foi feito para aquilo. Quando você faz um post como uma foto de barreira dessa, isso não chama a atenção de ninguém e quem olhar isso vai falar assim, cara, como esse cara é chato. E aí você só vai sair pior do que se você não tivesse feito. Era melhor ter ficado calado, né? Exato. Vai Mas comprar assim, voto. veja só, dentro dessa abordagem sua, aí eu queria desenvolver e depois devolver mais uma pergunta. Você acha que essa visão que os políticos têm de uma rede social, principalmente esses mais antigos, né, que ainda são moldados por outra forma de se comunicar, ela vem da questão de que, em muitos momentos, quem pautava toda a comunicação era a TV e ali não existia escolha, certo? Então o eleitor ele não tinha poder de dizer, a única coisa que o cara podia fazer era desligar o canal, desligar a TV ou mudar de canal, mas provavelmente ele ia encontrar no outro canal a mesma notícia, talvez com uma pequena abordagem diferente. Então, primeiro, você acredita que essa forma de se comunicar, achando que pode impor, né, a pauta e transformando a rede em uma vitrine, é uma herança disso? E aí eu lhe pergunto, depois que você responder isso, agora que a TV ela perdeu muito da sua importância dentro do marketing político e a coisa se descentralizou para as redes, para o tráfego pago, para os rios, você acha que essa galera
que ainda não aprendeu, ela vai entrar em extinção e você acha que em médio e curto prazo? Bora. Cara, essa coisa da TV, eu falo muito em palestras, tenho viajado falando sobre isso. Quem estudou jornalismo estudou a teoria do agenda setting. Eu vou ser chato pra caramba, mas é isso que o Gilson falou. Antes, na teoria do agenda setting, ou do agendamento clássico, se acreditava que as pessoas conversavam na rua, as pessoas falavam no boteco e no fundo da igreja sobre aquilo que a imprensa publicava. Ou seja, se a imprensa falasse sobre o Bolsa Família, as pessoas no boteco, na igreja, no campo de futebol falariam sobre aquilo. Por um simples motivo, você só tinha aquela forma de se comunicar ou de passar informação. E como funcionava no agendamento clássico? Bastava o político ter uma boa assessoria de imprensa, ele conseguia o espaço na imprensa, ele falava com a imprensa, logo ele tinha a atenção das pessoas, porque se as pessoas só tinham aquilo para assistir, as pessoas estavam dando atenção para aquilo. Hoje, você tem Facebook, Instagram, TikTok, OnlyFans, YouTube, Netflix, você tem vários canais. Então, se antes a atenção estava em conseguir o espaço, hoje o espaço todo mundo tem, o canal todo mundo tem. No agendamento moderno, mais do que o canal que todo mundo tem, você precisa conquistar essa atenção. Como eu já disse, atrair atenção seletiva e reter atenção sustentada. Se o cara não faz isso, ele pode postar quantos vídeos ele quiser, ninguém vai ver, ninguém vai ligar, ninguém vai discutir, não vai gerar debate público, não vai servir para absolutamente nada. Então essa é muita herança, porque o político antigo ou descolado da realidade, ele ainda acha que basta ele ter o canal. E o canal hoje é de menos, todo mundo tem, a minha diarista tem um Instagram que ela pode postar algo. Então, assim, o canal é o de menos. E naquela época, no agendamento clássico, onde só existia a TV e o rádio, o canal era a atenção. E hoje a atenção é estratégia para você, dentro do seu canal, dentro do seu conteúdo, atrair atenção seletiva e reter a sustentada. Sobre matar os políticos antigos ou a extinção deles, o que vai acontecer, cara, eu sou um cara mais pragmático quanto a isso. Assim, eu vejo muitos colegas, o Emerson Saraiva, o Gabriel Delfino, rapaz lá do Paraná, falando: olha, se você não tiver engajamento, você vai sumir, acabou, engajamento é voto. Cara, eu tive a experiência agora recente de coordenar todo o digital da campanha do Amon Mandel a prefeito de Manaus. O Amon teve um dos 20 maiores engajamentos do Brasil. Em Manaus, se você juntar o segundo, terceiro, quarto e quinto colocado em engajamento, não dá metade do dele. Ele teve, Amon, um dos maiores engajamentos do país, o segundo maior da região norte. Era assim um negócio por voto também, um dos 4 menores custos por voto do Brasil. Era um negócio assim impressionante se você avaliar o digital. Só que o Amon, ele abriu mão do fundo eleitoral em uma eleição onde o Novo e o MBL pegaram o fundo eleitoral, ou seja, ele foi além de quem fazia esse tipo de discurso. Ele não fez acordos, então ele teve só 31 segundos de TV. E aí, por mais que o engajamento estivesse lá em cima, dominando o digital, o negócio assim, muito acima dos concorrentes, você tem outros meios de fazer campanha. E que também não é só na comunicação, você tem a TV, você tem o rádio, você tem a rua. Ele tinha 1/3 dos cabos eleitorais do segundo que tinha menos. Você tem uma ideia, o candidato do governador tinha 250 candidatos a vereador, o Amon tinha 37, o Amon tinha 400 cabos eleitorais. Então, assim, o número de candidato a vereador do concorrente dele era quase igual que ele tinha de cabo eleitoral na rua. Então, assim,
a atenção é importante, a atenção é importante em qualquer meio, inclusive no presencial, mas a questão do digital, ele é importante. Numa eleição para o legislativo, ele tem um peso gigantesco, mas numa eleição para executivo ou uma eleição em uma cidade maior, se você não combina os meios, se você não amplia o seu arco, se você realmente não é multi-channel, multicanais, multipresença, você some, porque ele é um pedacinho de toda a atenção da pessoa, do eleitor. Lucas, Eu fiz essa pergunta para você pelo fato de que, assim, tanto eu quanto o Paulo aqui, a gente conversa muito e discute bastante, e o que a gente enxerga é que falta para o político entender que o digital ele veio para diminuir o custo por voto e que ele sozinho não vai fazer nenhum milagre, assim como também a política tradicional e os meios tradicionais hoje, se eles estão isolados de um bom trabalho de digital, ele também não vai conseguir reduzir o custo por voto. Então, falta também, às vezes, essa compreensão do público político, né, de, eu vou resolver tudo com digital. A gente sabe que ainda não é possível, que existem casas que vão descolar da realidade e vão se eleger realmente só com digital, mas aí é 1 em 1 milhão. Então a gente tem que ter, e aí eu acho que é legal até a forma que você abordou para que a audiência, né, que a galera que está começando no marketing político e se interessa, consiga entender que o digital sozinho ele não vai fechar a casinha e entregar o cara lá eleito, né? não tem fórmula mágica. Agora, voltando a falar sobre esses políticos tradicionais, normalmente eles. É que nem Danoninho, né? Vem sempre com valor agregado, você não consegue comprar um só. Vem com aqueles assessores malas, os idiotas que acompanham e acabam atrapalhando porque falam: não, faz isso, tira essa foto, porque essa foto sai bom. Aí ele tá curtindo todas as publicações, aí dá uma sensação errada. Compra seguidor, compra curtida. Então sempre tem aquele assessor mala. Como é que você trata esse povo dentro dessas suas campanhas? Eu tenho até medo. Como é que você lidar com isso? Porque, assim, pra mim, é assim, matar leão é fácil, desviar de anta é complicado, meu amigo. Pra mim, o mais difícil dentro desse processo todo do marketing são as antas que a gente tem que desviar todo santo dia. Você sabe, cara, que assim, eu tenho uma mania em campanha que eu sempre pego alguém para Cristo. Porque como eu geralmente, eu sou consultor, né? Então eu não tenho a minha equipe. Então me contratou para uma campanha de prefeito de Salvador, eu não vou levar ninguém. Eu posso até indicar para o candidato, preciso disso, então, tem esse cara aqui e tal, mas eu não levo ninguém. Então, geralmente, eu trabalho com a equipe do próprio candidato, com as pessoas que estão com o candidato. Mas, geralmente, eu pego um para Cristo, que é o cara que vai me administrar esses problemas. Eu escolho a pessoa com quem eu mais tenho sintonia, ou pego uma sintonia da equipe, e esse cara vai me resolver os problemas de relacionamento, tanto com o puxa-saco, tanto com o inútil, quanto com qualquer um ali, o cara que quer se meter, o cara que tem inveja, e esse cara vai lidar. Porque, assim, eu acho muito mais fácil que uma pessoa que esteja inserida naquele ambiente, conheça aquele ambiente, você empodere ela e mostre, você é um cara capaz, eu vim de fora, e você é capaz e você vai resolver esse problema para mim, do que eu ficar ali de fora tentando resolver um problema que é interno, que não é um problema causado porque eu cheguei lá, mas sim é um problema que vem da própria estrutura do que é a política, né? Há poucos dias eu fiz um post sobre puxa-saco, né? Eu falei que gabinete cheio de puxa-saco significa urna vazia de voto, né? E um monte de gente veio falar para mim, isso acontece na minha cidade, eu já falei isso pro meu político, aqui também, de norte a sul, você vai ter políticos cercados de pessoas inúteis, não capacitadas, com poder o bastante para atrapalhar quem trabalha de verdade. Isso é da estrutura política. Então, assim, o melhor, quando eu chego numa campanha, eu faço isso. Mas o que eu oriento, principalmente para o político? O puxa-saco, esse cara custa caro para você, porque você vai perder a eleição. Mais do que isso, esse tipo de gente não é fiel a você, ele é fiel à oportunidade. Então, a partir do momento que você não tem oportunidade para dar para ele, ele vai te largar, ele vai te abandonar.
Por isso, dentro da sua equipe de trabalho, estabeleça fluxos de trabalho fechado, onde todo mundo tem a função. Mais do que isso, estabeleça a meta para todo mundo e que você possa medir essas metas. Porque se o cara não atingiu, você pode mandar ele embora falando, ó, você não conseguiu fazer o que eu te pedi, você está fora. É tentar profissionalizar mais o ambiente para que todo mundo tenha trabalho, todo mundo tenha meta e que você possa demitir sem desagradar, porque hoje um dos grandes problemas também dos políticos que acordam para isso é mandar o puxa-saco embora, porque o puxa-saco já participou de uma reunião ali estranha, o puxa-saco já viu algumas coisas acontecer, então o cara fica na mão do puxa-saco. Então, você profissionalizando o processo, você consegue depois se livrar dele, porque ele não vai conseguir te entregar nem o trabalho que ele tem que fazer e muito menos as metas que ele tem para cumprir. Essa questão dos puxa-sacos e dessa participação, às vezes, que inviabiliza você mandar embora, sempre é um tema muito sensível nas campanhas. Mas aí, com os puxa-sacos, Lucas, vem também uma questão que aí a gente pode transportar aqui para dentro do nosso papo de comunicação, que é o seguinte: muitas vezes o cara tá ali cercado de gente que vai ficar curtindo, comentando, vai mandar para 1000 pessoas aquela postagem. E aí eu lhe pergunto, principalmente para a galera que está entrando no marketing político, que está começando a se interessar e está assistindo aqui o podcast como uma forma de aprendizado, como é que você consegue distinguir o engajamento de bolha do engajamento estratégico? Porque pô, o cara tá ali e tem 70 comentários na postagem dele, mas se você for buscar, 20 é dos parentes, mais 20 é dos puxa-saco. Aí quando você vai filtrar mesmo o que tem de engajamento real, nem sempre a realidade ela condiz com o que está ali nos números. E aí eu lhe pergunto, qual é o sinal que você pega para falar assim, não, esse engajamento aqui ainda não é o que a gente quer, a gente não está ainda atingindo o nosso público que a gente colocou como público-alvo. E aí explique para a galera como é essa sua percepção e como você faz para sacar isso e já virar a chave. Cara, vamos lá. Para mim, não existe esse conceito do que é engajamento de bolha e do que é engajamento estratégico. Que para mim, todo mundo, cada ser humano, vive numa bolha. E aí, cada canal é uma bolha. Você tem bolhas que são maiores e mais bem estruturadas, mais saudáveis. E você tem bolhas que não são nada saudáveis e são todas são bolhas ocas, vazias. E aí que está a diferença. Toda comunicação precisa trabalhar nesse sistema de bolha mesmo. Tem um conceito errado do marketing que é assim, eu vou furar a bolha. Então você está fazendo errado. Porque assim, o ideal é que você amplie a sua bolha, jamais fure. Porque se você está furando, você está falando com gente que não te interessa falar. Então por exemplo, a questão da viralização. Tem muito político que tem esse fetiche. Eu quero viralizar. Viralizar é ruim, é péssimo para sua comunicação, porque você vai tornar a sua bolha menos saudável, porque você vai trazer seguidores que vieram por conta de um único conteúdo feito que não tem relação com com o seu planejamento, que não tem relação com a sua narrativa. Essas pessoas vão entrar na sua rede e elas vão atrapalhar que as pessoas que efetivamente você tem interesse em se comunicar, que é o seu público e tal, e etc., recebam o seu conteúdo. Afinal, um conteúdo chega para 5, 10% de seguidores. Hoje tem aquela coisa dos 40% dos conteúdos que aparecem no feed são conteúdos sugeridos, ou seja, de pessoas que você não segue. Então, assim, você tem uma rede, uma bolha saudável, feita com constância, frequência, tráfego pago segmentado, linha editorial clara, definida, é muito melhor. Então, assim, eu incentivo todo mundo a ter bolha, mas ter bolha saudável, não bolha de viralização. E aí a viralização é furar a bolha e é ruim, porque você vai sujar e tornar a sua bolha, o seu canal menos saudável nessa coisa. Então, assim, pontuado isso, sobre bolhas não saudáveis. Tem esses malucos, né, que para mim, assim, já um debate tão ultrapassado, mas eu encontro direto, né, infelizmente, que compra seguidor, que obriga os funcionários públicos a comentar. Cara,
esses caras nada. Reunião de prefeito com secretário de funcionários, ele fala, só tem que curtir e comentar as minhas publicações. E compartilhar. E compartilhar, é uma loucura. Não, É a coisa mais louca do mundo. esses caras já vão votar, né, em você. E você obrigando eles a fazerem isso, você corre o risco deles não votarem, porque o voto é secreto. Então eu chego lá na urna e falo, esse cara é um chato. Depois eu me entendo com o próximo que for entrar e fico lá. Então esse também é um tipo de bolha não saudável. Só que assim, a gente precisa também entender que existe a mobilização digital. Mobilizar digitalmente, ou seja, você ter dividido em camadas, como você faz. Então, tem aquelas pessoas, os apoiadores mais próximos, que são aqueles que vão te defender de ataques a partir de vozes de comando, de ordens de comando. Ou você criar essa cultura do tipo, olha, se você curtir, você vai subir de nível, você vai ter uma premiação. Acontece, por exemplo, muito do prefeito, em época de campanha, dar um bônus para quem curtir e comentar mais. Lucas, você acha isso válido? Do ponto de vista técnico, pode até ser válido, porque você torna o seu post mais relevante. Engajamento para as plataformas significa relevância. Quanto mais engajado está um post, mais relevante ele é, mais as plataformas entregam. Mas só isso basta? Não, porque se o conteúdo for uma merda, não adianta nada a plataforma entregar para todo mundo. Lucas, mas então eu vou pagar aqui e tal. Às vezes o tráfego pago consegue fazer isso muito mais barato, muito mais eficiente, muito mais segmentado. Então, assim, mobilização é importante, mas ela precisa ser orgânica, como é a do Bolsonaro, por exemplo. Poste qualquer coisa falando mal do Bolsonaro na sua rede e você vai ver um monte de gente gratuitamente que vai lá te xingar, te reclamar, falar, contrariar e etc. Isso é uma mobilização orgânica de pessoas que defendem um candidato. Isso vale a pena. Agora, ficar pagando ou ficar obrigando por posts tecnicamente correto se tornar mais relevante por ter mais engajamento, no fim você compensaria isso com tráfego pago, compensaria isso com uma organização orgânica de captação de lead, etc., muito melhor e funcionaria muito mais com menos dinheiro. A grande realidade é que você produzir conteúdo conectado com o seu eleitor, com a constância e uma consistência, vai custar muito menos do que talvez essas ações de pagar fulano, de forçar Beltrano através de uma reunião a curtir, compartilhar e tornar o seu post relevante. É muito mais interessante você tornar ele relevante, por quê? Porque você conectou com as pessoas que estão lhe seguindo, porque você defende causas que fazem essas pessoas se identificarem com você e porque você entendeu os formatos da rede e vai falar com essas pessoas através dos formatos que funcionam. Isso daí custa infinitamente mais barato do que qualquer uma dessas outras ações, né? Cara, é que às vezes, assim, eu fico pensando que o político não pensa no mandato dele como uma empresa. Eu vou citar um exemplo aqui. Não vou falar o nome do político, mas ele vai se identificar quando ouvir isso, né? Tinha um político do Nordeste aí, que ele tinha um grupo de mobilizadores digitais, que ele pagava coisa de R$ 120 por semana para a pessoa compartilhar 2 posts nos stories e para as pessoas comentarem em outros 2 posts. E assim, a causa que ele defendia era uma causa que ele defende, é uma causa que engaja muito, né? Falei, cara, por que não trabalhar o tráfego pago, fazer abaixo-assinado digital, captar os leads dessas pessoas e começar a alimentar essas pessoas de informação para que elas, já que é um assunto que mexe com o emocional delas, essas próprias pessoas se engajem. Aí a gente contratou um amigo de tráfego pago, esse cara captou acho que mais de 10 mil leads em meses, assim, ou seja, ele tinha 100 pessoas pagando R$ 120 por semana. O cara com muito menos dinheiro captou 10, 15 mil leads
E, assim, demorou meses para que o político começasse a trabalhar esses leads captados organicamente de pessoas que se interessavam pela pauta dele. Por quê? Porque ele estava muito acostumado com essa facilidade do tipo, eu pago, essas pessoas fazem e beleza. Agora, esses leads captados, eu tenho que contratar um chatbot, eu tenho que fazer disparo manual, eu tenho que conversar, eu Montar tenho um que me call center, praticamente. relacionar. Aí, para mim, é muito difícil. Só que, assim, é muito mais efetivo, muito mais barato. Porque hoje um chatbot bem organizado, aí, um sistema, você vai pagar R$ 1.000 por ano. Ele gastava aí 12 mil reais por semana para ter 120 pessoas. Então, assim, é só É, você pensar nisso. é loucura. Vamos voltar a falar de bolha, só que vamos chamar de bolhas amarelas e bolhas vermelhas. Lá vem problema. Vamos falar um pouquinho dessa polarização, né? E de como é que você, particularmente, consegue construir isso dentro da sua rede, que é fazer com que essas bolhas se misturem, né? E fique meio laranja, né? Porque o amarelo com o vermelho aí vai alaranjar. Aí eu queria entender um pouquinho como é que funciona isso e como é que você enxerga isso. Porque, assim, muita gente fala, na campanha passada, fala assim, minha rede só tem Bolsonaro. Eu falo assim, então para de criticar as coisas de Bolsonaro, escrever Bolsonaro, porque você vai receber menos conteúdo disso. É a mesma coisa, minha rede só tem Lula. Então pare de criticar Lula lá, que você vai começar a ter a sua rede com menos Lula. Pare de curtir, criticar, porque a rede entende qualquer engajamento como uma situação de não, ele está gostando. Ele quer Sim. saber se você está xingando ou se você está falando. E como é que você compreende esse tipo de político que busca sempre esse eleitor do outro lado para vir xingá-lo, né? E como é que você consegue lidar com isso na sua rede? Porque você é o rei disso, né, cara? Você adora uma polêmicazinha. Você tá melhor que a Nike, que quer aquela camisa vermelha, amarela, para poder criar essa polêmica. Cara, você sabe que assim, né? A polarização ela é histórica, ela sempre vai ter, só vão mudar os personagens, porque a gente, ser humano, gosta de ter vilões e mocinhos, heróis e bandidos, heróis e vilões, bandidos e mocinhos, a gente gosta disso. E a gente vai fazer disso o resto da vida. E você, candidato que vai disputar uma eleição ao executivo, você precisa necessariamente polarizar. Polarizar com um outro que seja mais forte e mostrar que você é o verdadeiro oposto a ele e você vai ter sucesso. Se você não ganhar a eleição, provavelmente você será o segundo. Porque se você tentar polarizar com os dois ou polarizar com a polarização, você provavelmente vai ser o terceiro e ficará esquecido, porque é assim funciona o cérebro humano nessa coisa maniqueísta de ter sempre dois lados de uma história e mudar de acordo com a visão. E o Brasil é isso. E nesse momento a gente tem dois personagens muito fortes nessa polarização atual, que é o Lula e o Bolsonaro. E isso toma toda a atenção política das pessoas, ou de uma parcela das pessoas que se preocupa ou que consome política de alguma maneira. Todo mundo, se eu perguntar na rua, você tem opinião sobre o Eduardo Leite? As pessoas vão falar, não sei quem é, não fede nem cheira. Agora todo mundo tem alguma opinião sobre o Lula e o Bolsonaro. Tem gente que, como eu, odeia os dois, que é o pior para a vida dos dois. Tem gente que até suporta os dois e tem gente que odeia um e ama o outro. E isso é marketing político. Você trabalhar na medida em que você precisa de o amor de uma parcela e esse amor de uma parcela fatalmente vai despertar ódio na outra, é o essencial do marketing político. É melhor ser rejeitado do que ser ignorado. Então, quando um Nicolas faz um conteúdo, ele faz o conteúdo pensando nos valores, nas bases, nos argumentos bolsonaristas, mas ao mesmo tempo ele também pensa em incomodar a esquerda ou incomodar os progressistas. A Erika Hilton, a mesma coisa no sentido contrário. Quando ela faz um conteúdo, ela não pensa. Primeiro erro, né? Tem político que acha assim, eu quero ter o voto de todo mundo.
É impossível, você tem que ter voto de segmento. Ou você é um candidato regional, você vai ter voto de um bairro, ou numa eleição para deputado, voto de uma cidade, ou você é temático ou de classe, então eu sou o vereador da saúde, o vereador da educação, ou o vereador dos policiais, ou eu sou o ideológico, direita, esquerda, progressista, liberal, conservador e etc. Só dá para você ser um deles e um fragmento, um nicho, um segmento dentro de um desses três eixos. Então, assim, falar com todo mundo é não falar com ninguém. Então, o político precisa falar com alguém. Mas, nesse caso da ideologia, da polarização, como o amor e o ódio precisam caminhar junto, você precisa necessariamente pensar em conteúdos, você que é ideológico, em despertar o amor dos seus, ao mesmo passo que você vai despertar o ódio dos outros, do lado oposto, porque justamente esse lado oposto, te criticando, te atacando, engajando no seu post, vai te ajudar a legitimar aquilo que você está falando. Eu, nas minhas redes, como eu não sou político, eu gosto de desagradar os dois lados. Eu gosto de deixar os dois bem nervosos. E eu faço proposital. Tem uma semana que eu vou lá e critico o Bolsonaro, porque eu sei que os bolsonaristas vão me xingar um monte. Aí na outra semana eu faço questão de criticar o Lula, porque eu sei que os lulistas, os petistas vão me xingar um monte. E eles me ajudam dessa forma, porque toda vez que você que já me conhece, já foi lá me criticar, tal, vai lá e comenta um post meu, mesmo que seja para me xingar, você tá falando pro Instagram, esse post é relevante, esse cara é relevante. E aí o Instagram vai entregar mais o meu conteúdo, principalmente naquilo que eu falei anteriormente. 40% dos conteúdos que aparecem nos feeds das pessoas hoje são sugeridos, ou patrocinados porque alguém pagou, ou porque as pessoas estão consumindo aquilo. Então, por exemplo, quem consome muito sobre política, e se os militantes comentarem no meu post, essa pessoa vai receber o meu conteúdo porque o Instagram julgou aquele conteúdo como relevante, porque as pessoas foram lá engajar, mesmo que seja para xingar. Então, eu lido muito bem com isso, eu uso como eu falo de marketing político, e o assunto que tem mais atenção do público é a polarização, eu uso a polarização para atrair atenção, gerar engajamento, tornar o meu canal relevante, tornar meus conteúdos relevantes. Dentro desse exemplo que você deu, das pessoas virem e xingarem e isso fazer com que o post ele alcance mais pessoas, a gente teve uma experiência legal, embora tenhamos um canal bem pequeno ainda porque tem 2 semanas, mas a gente teve um convidado que falou nominalmente de um candidato de oposição e aí vieram pessoas que a gente sabia que não seguiam a gente e criticaram em algum momento, outros chancelaram o que ele falou. E realmente essa questão de trazer quem faz oposição à sua ideia para o debate, isso amplifica demais o alcance. E aí eu lhe pergunto, eu encaro a crítica, por exemplo, de um bolsonarista num post que defende o Lula como uma chancela daquele cara que defendeu o Lula, por exemplo, né? Pô, eu tô no caminho certo para os lulistas, por quê? Porque eu tô aqui cheio de bolsonarista me batendo. Então, você acredita que por perceber o valor que tem essa chancela, cada vez mais os conteúdos eles vão sendo provocativos, principalmente dos players que já entenderam o formato do jogo? Com certeza, com certeza. Eu vou estar no Compol Nacional, né? E eu vou falar novamente sobre a atenção, só que sobre outra ótica, né? Da atenção. O que acontece? Meus colegas, eu respeito todos eles. Tem colegas que são muito mais capacitados, muito mais bem formados do que eu, com muito mais bagagem de leitura, que eles falam assim. Ah, Lucas, mas a atenção é importante, mas a intimidade é maior, é melhor. A atenção é importante, mas a conexão é maior. A atenção é importante, mas a mensagem é maior. A atenção é importante, mas sei lá, a narrativa é maior. Ótimo. Com certeza. Na estratégia de convencer é maior mesmo. Só que não é só isso.
Ixi, acho que eu caí aqui, rapidinho. Voltou. Voltei, desculpa. Mas, mas não é só isso. O que que a gente precisa pensar? Antes de vir a narrativa, a intimidade, a conexão e etc., vem a atenção. Se não tiver atenção, não tem tudo isso. Eu vou dar um exemplo chulo aqui, depois, se vocês acharem que não cabe para o horário e para a idade do YouTube, vocês cortam, mas eu costumo relacionar com a questão sexual. A tensão é como se fosse o membro, é como se fosse o pênis. Do resto é o que está dentro das bolas. Se não entra o pênis, se não entra a atenção, cara, se a atenção não está ali, se o político não gera atenção, não atrai atenção seletiva, não retém a sustentada, não tem mensagem, não tem narrativa, não tem proposta, não tem conexão, não tem emoção, não tem nada. Nada, porque o cérebro humano funciona assim. Aquilo que não atrai a sua atenção, estímulos que não despertam a sua atenção, simplesmente não existem para você, por mais bonito que seja, por mais correto que seja, por mais adequado. Então, assim, os políticos que fazem isso, Gilson, eles estão todos calcados na hipótese de que, primeiro, eu atraio a atenção. Primeiro, eu faço que todo mundo pare. Depois eu faço com que todo mundo comente sobre isso. E aí, a partir daí, eu posso tratar de mensagem, de conexão, de intimidade, de propostas, ou qualquer coisa desse tipo. E é isso. Então, por isso que tem sempre essa previsão, esse planejamento de eu vou colocar isso, eu vou fazer isso para provocar os meus adversários, porque a partir do momento que meus adversários se sentirem provocados, eles virão me atacar e aqueles que estão comigo virão me defender. E com isso eu gerei uma conversa pública. As pessoas estão conversando sobre a minha opinião e conversando sobre mim. Temos aquele político que cresceu chamando a atenção o tempo todo, batendo, né? Se eu sou pedra o tempo todo, eu cresço em cima disso, criticando o adversário, criticando quem está no governo, ou é vereador e é de oposição, mas quando ele vira base, ou então quando a pessoa vira prefeito e vira vidraça, acaba perdendo um pouco o chão disso. Então, o que acontece é que por muitas vezes eles viram, falando, não deixa a campanha terminar e ficam batendo, quem passou deixou o rombo, quem passou fez isso, quem passou fez aquilo. Como é que essa pessoa tem que se posicionar na hora que ela tem que virar essa chave de que eu chamo atenção porque eu jogo pedra, mas eu vou virar vidraça. Eu não tenho mais essa pedra para jogar. Então, como é que ela vira essa chave quando senta na cadeira, quando veste o terno? Cara, eu tô atuando com um prefeito, né? Ele era de oposição, né? Então ele criticava, mostrava o que estava errado, tal, e ele ganhou a eleição, tirou um prefeito de 3 mandatos da cadeira, uma cidade onde nunca teve, nunca alguém perdeu uma reeleição, tal. E uma das coisas que a gente trabalha é justamente essa transição para esse momento. É que ele já não batia de forma desrespeitosa, ele simplesmente falava: olha, isso aqui está errado, cobrei o prefeito para tentar resolver, para tentar fazer, olha, isso aqui está sujo, mas a gente cobrou tal. E ele, como prefeito agora, ele tem uma postura que é assumir erros. Então, assim, ele sempre diz: nem tudo está perfeito, olha, nem tudo vai ser perfeito, estamos fazendo passo a passo, olha, aceito críticas, se você quiser cobrar de mim, cobre e tal, eu ouço as pessoas, olha, essa pessoa comentou isso e eu estou aqui agindo para resolver esse problema, tal. Então esse pode ser um caminho do ponto de vista da comunicação para que as pessoas não achem estranho, que do tipo assim, esse cara era todo exigente e agora que ele pode resolver, ele tá coxinha, tudo é perfeito, tudo é legal. O político começar a assumir erros. Aliás, essa é uma mudança de paradigma que as redes sociais traz para a comunicação, que é você tentar ser mais verdadeiro. As pessoas estão cansadas do rolando lero, sabe? Essa coisa assim, olha, estamos fazendo. Eu costumo falar o seguinte: o grande problema
tem vários problemas, tá? Mas o grande problema de comunicação do governo Lula hoje é uma distância gigantesca entre narrativa e percepção. Esse é um grande problema que você que está na gestão, político que é de gestão, não pode deixar acontecer. Não pode deixar com que a narrativa, aquilo que você fala, esteja tão distante daquilo que as pessoas percebem. Então, assim, não adianta nada o político falar assim: olha, eu fiz, é o menor índice de não sei o quê, maior investimento e não sei o que lá, maior não sei o que, não sei o que lá, e a pessoa do outro lado perceber assim: mas o preço no mercado tá alto, mas eu não consigo comprar como comprava antes, ou eu esperava que fosse de um jeito e não é e é de outro, eu tinha uma expectativa, agora é outra. Você precisa aproximar narrativa e percepção. Então, o político hoje, nessa era, precisa aprender mais a pedir desculpa, então a falar: errei mesmo, mas vou corrigir, ou isso aqui não tá do jeito que deveria estar, mas eu tô avançando porque antes estava assim. Então, esse é um passo do político que é de oposição, que tem essa linha mais combativa, de quando ele virar governo, ele entender que a dinâmica agora é essa, onde ele precisa pedir desculpa e contemporizar um pouquinho, sem querer parecer o perfeitão, o cara que só acerta, o cara que não faz nada de errado, o melhor da história, e reconhecer que, olha, tem coisa aqui que não está funcionando ainda, mas a gente já avançou. Olha, é de pouquinho em pouquinho mesmo, porque a gente pegou assim e agora vai fazer assado. Tem gente fazendo muito bem isso. Por exemplo, tem o prefeito de Cuiabá, eu sempre esqueço o nome do careca bolsonarista. Que assim, a cidade, ele era desse jeito de reclamar dos buracos da cidade e tal, e hoje ele é o prefeito. Ele vai nos buracos e fala assim: gente, isso aqui tá feio mesmo, tal, mas assim, desculpa, vamos tentar arrumar até o próximo mês, mas assim, tá feio, mas a gente pegou desse jeito. Por quê? Porque não tem como ele falar assim: eu tô cobrindo todos os buracos, eu faço e aconteço, sou o melhor prefeito da história, porque a percepção das pessoas não vai ser essa e vai ter uma distância gigantesca. Essa questão de assumir os erros, ela traz essa humanização que a gente tanto fala, né? Autenticidade, humanização, o cara tratar as pessoas não como burros que vão ser enrolados ali com uma mensagem qualquer. Mas aí eu lhe pergunto, Lucas, para o cara ter a coragem e ele poder dar esse passo para essa humanização e assumir erros, a gente sabe que tudo vira retórica, né? Para o lado de oposição, o cara tá dando desculpa, tal. Então, assim, eu lhe pergunto, qual seria a melhor estratégia do ponto de vista de comunicação? O cara agora, vamos lá colocar, o cara virou situação depois de fazer oposição durante muito tempo e agora ele precisa ter essa comunicação verdadeira para ele continuar sendo aceito por quem elegeu ele. Mas aí eu lhe pergunto, o que é que o cara precisa fazer de cara logo? Bom, eu já começo sendo extremamente sincero, como esse cara que você citou, ou ele tem que ser um cara gradual, sair de dizer que encontrou o problema para depois começar a assumir? Como é que você faria isso se você tivesse lá no ouvido de um político que assumiu esse cargo aí? Cara, é o que eu tenho, é o que eu tenho feito, por exemplo, com esse prefeito, que é isso, assim, pegar os principais problemas, os problemas em pesquisa, né? É muito importante a gente falar isso, porque eu estou falando aqui sobre marketing político há 1 hora, em nenhum momento, erro meu, eu falei sobre pesquisa. Trabalhar com pesquisa, com dados na mão, é essencial. É impossível você fazer marketing político de verdade sem pesquisa. Então, assim, pesquisa apontou ali quais são os principais problemas, as principais dores, aquilo que as pessoas que mais incomoda na percepção das pessoas. Vê o que dá para resolver, o que dá para avançar e já logo de cara tenta resolver o máximo possível. Por óbvio, você não vai conseguir resolver todos. Por exemplo, o problema é buraco. Cuiabá, por exemplo, o problema é buraco. Não dá, é impossível. A cidade
teve um monte de obra que não terminou. A cidade é só buraco, Cuiabá. Assim, com todo respeito ao pessoal de Cuiabá, eu nunca vi uma cidade com tanto buraco na minha vida. Assim, é muito buraco, muito, muito, muito. Então o prefeito lá não tem condição de resolver todos os buracos. Então ele dá uma força maior nisso. Mostra que ele está tentando resolver, mostra que ele tem feito mais do que foi feito antes, mas ele não pode criar um mundo de fantasia onde ele diga que ele é perfeito, ele faz. Então ele tem que falar, olha, gente, é que tinha 200 mil buracos, é impossível fazer tudo isso em tão pouco tempo, a gente está buscando recursos, conseguir não sei quanto, e ó, vai demorar um pouquinho, tenha paciência, mas, por exemplo, tinha os buracos tais na avenida tal, que eu já fiz. Agora a gente vai avançar por outros bairros. Não sei se vou conseguir avançar em todos. Não prometi isso durante a campanha. E você que quiser me cobrar, pode me criticar. Afinal, assim como eu criticava, eu aceito crítica. Agora, assim, a oposição vai falar, a oposição vai comparar o que você falava antes com o que você fala agora. O mundo é perecível, Gilson. A gente vive na era mais perecível possível, onde as pessoas lembram de uma coisa hoje e amanhã não lembram mais. Quantas coisas o Bolsonaro, por exemplo, defendeu, que depois ele deixou de defender, que depois ele voltou a defender de novo, e você vai falar para um bolsonarista, por exemplo, ele vai falar: não, Bolsonaro nunca falou isso, Lula, mesma coisa, já defendeu coisas, depois mudou. A gente está num mundo perecível, a gente tem excesso de informação, excesso de estímulo. As pessoas esquecem, mas a oposição vai relembrar. Cabe a você fazer conteúdos melhores, ter uma comunicação mais organizada, investir mais em tráfego pago para que a sua narrativa seja mais forte que a da oposição. Eu pego muita cidade do interior que, assim, tem esses políticos chatos, né? Que, buraco, não sei o que, tal. E tem muitos deles que têm feito isso e o prefeito vai lá, faz um post mostrando o que está fazendo, tal, o que está construindo, e faz tráfego pago e some, que ninguém nem sabe o que o cara da oposição está falando. E ao mesmo tempo também existe o contrário. Então, assim, essa coisa de o que eu falei lá atrás, tomar cuidado agora, se você tiver o melhor conteúdo, o conteúdo mais engajado, o que repercutir melhor, o que tiver mais impacto, o que alcançar mais pessoas, o que gerar mais conversa pública, dane-se o que o outro está falando. Lucas, a gente falou muito sobre essa questão de discurso desconectado da realidade. Mas para isso a gente vai precisar de pesquisa, vai precisar de tempo. E aí me veio uma pergunta que eu quero lhe fazer, que eu me faço o tempo todo. Você prefere fazer uma campanha com tempo para fazer campanha ou com recurso para gastar na campanha? Com as duas coisas. Só pode escolher uma. Você prefere o tempo ou você prefere o muito recurso? Não, tempo com recurso, porque não tem como você fazer campanha sem recurso. Isso, Tempo com recurso ou muito recurso no 45 dias só? Tempo com recurso. O tempo ele faz com que aquilo que você quer comunicar funcione melhor. Eu vou voltar para a coisa da atenção e dos meus colegas que falam que a mensagem, a narrativa, a conexão, a intimidade são mais importantes do que a atenção. Num cenário de 45 dias de campanha, onde o público tem determinada percepção sobre os atores, sobre o cenário, sobre o que é a cidade, sobre o que tem que ser feito, sobre o que não é impossível que você consiga desconvencer ou convencer alguém de algo sem pensar na atenção. Vou pegar, por exemplo, não vou nem falar do exemplo do Amon para não parecer que eu estou me vangloriando aqui de uma campanha. Mas o exemplo do Pablo Marçal. O Amaral tentou a todo momento levar a campanha para a razão, ou levar a campanha para a conexão, para a intimidade, para o argumento, para a sanidade das pessoas. Ninguém deu a menor atenção. As pessoas, a campanha dela teve um ótimo resultado, o Amon teve o dobro de resultado dela, focando na atenção. O Marçal teve 3 vezes mais resultado que ela, focando na atenção, porque são 45 dias.
Ah, mas é que ela achou que ela já era conhecida, que as pessoas já sabiam que era ela, porque ela foi uma das deputadas federais mais votadas. Cara, conhecido no Brasil é Lula e Bolsonaro. Conhecido na Bahia é a CM Neto e o candidato que o Lula indicar. Ou que o Jacques Wagner indicar. O resto ninguém é conhecido, é todo mundo anônimo. Tem senador que anda na rua e ninguém sabe quem é. Ninguém nunca viu na vida. Então, assim, se você chega com 45 dias de campanha e você quer convencer as pessoas de que os seus argumentos são melhores, de que sua visão de mundo é a mais legal, de que tudo precisa de racionalidade, de não sei o quê. Velho, você perdeu nesse tempo, não dá para fazer isso. Então, Até porque tem aquele detalhe que se você for parar para analisar as pesquisas, com 20 dias, 15 dias para a eleição, o número de indecisos é 40%, 30% ainda. Então, assim, as pessoas só decidem de fato o voto em cima da hora. E como você falou, tem gente que se perguntar em quem votou para vereador na eleição passada, do ano passado, não vai lembrar. e Vota sabe, na hora e não sabe nem o que é. e sabe como elas decidem? Memória recente, cérebro, neurociência, neuromarketing, cérebro, memória recente. Então, assim, por que o Pablo Marçal conseguiu o resultado que ele conseguiu? Porque, assim, as pessoas ficam falando assim, eu fui um dos primeiros caras que falei lá na minha rede, está lá gravado, o Pablo Marçal não vai para o segundo turno, o Pablo Marçal não vai ganhar a eleição, porque eu sabia que a questão só do digital tinha um limite. Ainda mais numa campanha grande como São Paulo, muito cara, tal, digital tinha um limite. Mas mesmo assim foi hercúleo o que ele fez do ponto de vista da comunicação. Eu não concordo com nada do que ele pensa, não concordo com nada de quem é ele, tenho total asco à pessoa dele, mas hercúleo do ponto de vista da comunicação. Porque ele não tinha tempo de TV, ele não tinha gente na rua, ele não tinha cabo eleitoral, ele não tinha partido, ele não tinha fundo eleitoral e ele conseguiu pautar e dominar a atenção do eleitorado. Ou seja, quando chegou na hora de votar, o cara tinha memória recente dele. O cara tinha memória recente. Muito mais de 90% das nossas decisões do nosso dia são tomadas, como diz o Kahneman, Daniel Kahneman, no sistema 1. Elas são superficiais, rápidas, tomadas com base em emoções, sem qualquer reflexão sobre isso. São poucas decisões que a gente toma no sistema 2, que é com mais reflexão, com mais profundidade. Então, entre o Pablo e a Tabata, a memória recente do Pablo era muito maior, porque ele gerou vários picos de atenção ao longo da campanha, e as pessoas olhavam aquilo e falavam assim: quem eu vou votar? No Pablo. Mas você não acha que faltou planejamento para ele de executar isso no momento certo, ali naquela reta final, para poder ficar mais fresco na memória das pessoas? Ou você ignora esse? Ao mesmo tempo que faltou para a Tabata entender que ela é uma anônima, como 99,9% dos candidatos, e que ela precisava pautar o debate da eleição, que ela precisava ter a atenção voltada para ela, todas as câmeras viradas para ela, faltou para o Pablo um pouquinho mais de mensagem. Você vê como é, né? Entre só atenção e só mensagem, em 45 dias a atenção é incrível. Ao longo do tempo, por exemplo, tivesse trabalhado 3, 4 anos nisso, ela estaria no caminho certo. Só que ela não atraiu atenção em nenhum desses 4 anos que ela teve aí. Aí ela tentou na eleição provar que ela tinha razão sem que as pessoas soubessem quem ela é, ela sendo uma completa anônima. Então, assim, o que faltou para o Pablo depois que ele tinha a atenção era mostrar que ele tinha a razão. Era mensagem, era narrativa, era intimidade, era conexão, era tudo isso que vinha depois da atenção. E ele não conseguiu, ele se mostrou vazio. Tanto que, assim, e também teve um erro que ele reconhece, que eu falo em palestra, né? Se você pegar até uma entrevista famosa dele, logo depois que ele não foi para o segundo turno, que ele fala assim, aquelas loucuras, né, de coach messiânico. Eu ia criar, a gente tinha planejado criar 21 ondas
e eu só criei 18. E por isso que eu não fui para o segundo turno. Quando ele fala sobre ondas, ele fala sobre picos de atenção, fatos políticos que atraíssem a atenção seletiva para ele, todo mundo parasse para olhar para ele e depois as pessoas ficassem comentando. Atenção sustentada, igual o Bolsonaro com ice cream, popcorn e não sei o que é uma besteira gigantesca, mas que foi planejado para Chamou a isso, atenção. gerar uma atenção seletiva, ou seja, todo mundo olhar para ele e todo mundo ficar comentando sobre ele. O Pablo, quando ele fala em onda, é porque ele queria ter gerado 21 ondas dessa, ou seja, em 45 dias de campanha, ele queria que ele gerasse um pico e as pessoas comentassem outros 2 dias. Ele gerasse um pico, as pessoas comentassem outros 2 dias. Por quê? Porque assim as pessoas não perceberiam o quanto ele era vazio, o quanto ele era oco. Mas ele não conseguiu. Então, segundo ele só gerou 16, 18 ondas. E aí, com o tempo, as pessoas passaram a perceber que ele era vazio. Com a propaganda de TV do Ricardo e do Boulos, que eram gigantescas, e ele sequer tinha. Porque o Amon ainda tinha 31 segundos contra 3 minutos e 20 do candidato do governador. E ganhou do candidato do governador, inclusive, lá em Manaus. Mas, assim, o do Pablo, ele tinha 0 contra 2 propagandas de 3 minutos e pouco. Então, assim, isso acabou esvaziando ele. Mas incrível que com puramente atenção, com picos de atenção, ele tenha conseguido 1/3 do eleitorado de São Paulo. Eu acredito que essa ideia que você propagou aqui ao longo do podcast da importância da atenção, ela já é uma coisa comprovada até pelo último exemplo que a gente citou aqui do Pablo. Aí eu lhe pergunto, se ele tivesse levado a sério ter uma mensagem e um conteúdo por trás dessa atenção para que as pessoas encontrassem uma narrativa depois dos picos de atenção, você acha que ele iria para o segundo turno? Com certeza. Com certeza. Se ele tiver, talvez se ele tivesse feito até um pouquinho mais de política, um pouquinho mais de política. Porque assim, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar. Eu mesmo em Manaus acompanhei porque eu tinha muita curiosidade aqui sobre essa eleição de São Paulo, que eu sabia que depois eu ia escrever um livro de atenção, tal e etc. E teve vários vereadores, inclusive o Rubinho Nunes, que é um vereador do MBL aqui em São Paulo, que é o vereador mais era, né? Agora eu não sei, mas era o vereador com maior engajamento. Candidatos a vereador muito importantes, como o Daniel José, que já foi deputado federal, já foi deputado estadual, tem um engajamento gigantesco, e era candidato a vereador. Outros nomes da política paulistana que partidariamente estavam com o Ricardo Nunes passaram a pular para Pablo Marçal. Se o Pablo Marçal faz um movimento político de se vender um pouquinho mais para o Bolsonaro, se entregar um pouquinho mais, entregar mais pedaços para o Bolsonaro, dar um pouquinho mais de protagonismo para o Bolsonaro teria pulado para o lado dele e fatalmente ele teria ido para o segundo turno e muito provavelmente, se fosse para o segundo turno com o Guilherme Boulos, teria ganhado a eleição. Então eu não digo nem só da mensagem. A mensagem fatalmente melhoraria muito o desempenho dele, somado aos picos de atenção que ele gerou. Mas assim, gestinhos de política que pudessem dar mais capilaridade, mais força política para a campanha dele, ou seja, tornar a campanha dele um pouquinho mais multi-channel, mais multicanal, ele teria ido para o segundo turno e ganhado a eleição. Ainda falando de atenção e da eleição de São Paulo, não tem como você falar que não foi uma coisa impensada. O Datena sabe, trabalha com TV e sabe o que ele ia, a repercussão daquilo. Você acha que aquela cadeirada do Datena foi uma forma de chamar a atenção para ele dentro dessa campanha? Que ele estava meio escanteado e a partir daquele momento que ele deu aquela cadeirada, ele entrou na campanha, né? Cara, eu tenho isso gravado, né? Uma semana antes eu fiz um stories, eu estava em Manaus, inclusive, já, né? Campanha. Eu fiz um stories falando que alguém precisava bater no Pablo Marçal durante um debate. Por quê? Porque o Pablo Marçal ele trabalha num aspecto que eu trabalho muito na minha construção, que eu trabalho em alguns candidatos, que é a questão do antifrágil.
O grande princípio do antifrágil é, se vocês me xingarem daí, se vocês falarem, ó, Lucas, você tem um escândalo, você tem isso, você tem aquilo, eu não vou me defender. Provavelmente eu vou atacar vocês de outra maneira, vai chegar em assunto até de mãe. Porque o antifrágil, ele é assim. Ele não pode ser atacado e se defender. Ele tem que responder com o dobro da força que ele recebe e com o dobro da contundência. Ele não pode simplesmente não responder, ele não pode se fragilizar, ele não pode ser oprimido, ele tem sempre que ir lá e oprimir de volta. Quando a crise chega, ele precisa ser mais forte que a crise. Quando o cara vai e ataca ele, ele precisa ser atacar ainda mais. E aí eu sugeri, no meu stories, eu falei assim, cara, a Tabata podia ir lá, dar um tapa na cara do Pablo Marçal, porque ela vai colocar ele numa dicotomia gigantesca. E se ele não responde ao ataque, ele perde o antifrágil dele, porque o antifrágil ele tem que responder o dobro da força. Então ele toma um tapa na cara, ele teria que responder. Só que se ele responde um tapa na cara de uma mulher, acabou. Pô, o cara agrediu uma mulher ao vivo numa TV, acabou a candidatura dele. Então, assim, era muito fácil derrubar o Pablo dessa banca dele, do antifrágil, né? E que era algo que calcava o voto dele, do cara corajoso, fala mesmo, que não tem medo de ninguém, que encara, que fala a verdade. Então, era muito fácil. E eu sugeri isso. E uma semana depois, eu tinha acabado de chegar de um debate de Manaus, que a gente fazia cobertura em tempo real. Eu tinha recebido um monte de mensagem, todo mundo falou assim, ó, o que você sugeriu fizeram, mas não foi a Tabata, foi o Datena. E eu falei assim, o Datena também servia, porque ele é um idoso, né? Você bater no idoso é tão ruim quanto você bater em uma mulher. Então, assim, não estou falando que o Datena, que a Tabata, que alguém me ouviu. Mas o gesto do Datena, eu não sei se foi pensado, porque não serviu para ele para nada, né? O Datena numa cidade como São Paulo, que é 6 vezes maior do que Manaus, teve menos voto do que o Amon, né? E voto não em proporcional, em número absoluto, né? Então, por exemplo, os dois eram da mesma federação, que é o PSDB Cidadania, e o Amon teve mais votos em Manaus, número absoluto, do que o Datena em São Paulo. Então não serviu muito assim para o Datena, mas aquele gesto serviu para acabar com o antifrágil do Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal, naquele momento, a única coisa que ele não poderia fazer é desistir do debate, entrar numa ambulância chorando, fingindo que estava morrendo, porque ele, como antifrágil, tinha que ter ficado lá, mesmo se ele tivesse sangrando, ficado lá e falado, cara, eu vou pegar você no final, eu não vou bater em você na frente das pessoas para não prejudicar o debate, mas no final eu vou quebrar a sua cara. Depois tentaram fazer isso, né? Quando o assessor dele bate no Duda Lima no debate, para mostrar que eles ainda eram os machões, os antifrágeis, os Mas aí a fortes. oportunidade já tinha passado, né? Já tinha perdido, já tinha É. ficado a imagem do cara chorando na ambulância, né? Já tinha sido derretido. E aí eu vou deixar uma missão pra galera que assiste a gente aqui. Todo mundo vai nos seguidores do Lucas ver se Datena segue ele, tá? Ficou essa missão aí agora. Vou falar um negócio. O Datena não segue, mas o Pablo Marçal segue. Ah. É Ele é sério, esperto, ele sabe das o coisas. Pablo Marçal segue. O Datena não. Lucas, a gente tem aqui um quadro que agora o Paulo vai puxar, que aí a gente vai precisar que você seja direto e nominal. Hoje vai ser interessante, né? Porque pimenta vai ter que declarar pimenta de cheiro e pimenta malagueta. Nós Boa. chamamos de pimenta de cheiro e pimenta malagueta. Pimenta malagueta são aqueles políticos quentes, bom mesmo. Porque político retado, bom, que vale a pena a gente acompanhar. Então, quem está nos assistindo vai acompanhar você indicando. E pimenta de cheiro é aquele político que é uma pimenta, você pode, mas não é a pimenta. Então, assim, Boa. ele pode ter um potencial. Se você não quiser pegar uma para esculachar, a gente pode pegar uma que teria um potencial muito maior se soubesse usar. Aí eu queria que você declarasse quais são as redes, ou a rede Pimenta Malagueta e a rede Pimenta de Cheiro. Boa. Vamos lá.
Ai, vamos. Malagueta. Eu vou tentar citar de todos os campos ideológicos e todos os tipos de Pra não dar confusão. atuações possíveis. Vamos Sabendo lá. você que a gente pode fazer um corte para É, trazer engajamento, a né? gente só pode pegar, a gente só pode A pegar gente, um, hein? a gente tá te assistindo no Instagram, então pode ser que a gente pegue algum corte aí. Mesmo que você fale de todos os campos, a gente corte um que gere mais engajamento. Boa, boa, boa. Ó, Nicolas Ferreira, Kim Kataguiri, Érica Hilton, Guilherme Boulos, Tabata Amaral, apesar das minhas restrições enormes com o fato dela achar que ela é muito mais inteligente, muito maior do que ela é. É, em Manaus, vereador Sargento Salazar, muito bom. Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba. É, hum, Ramon Mandel, deputado federal do Amazonas. É, Vamos pensar em mais aqui. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Eu acho que esses 9 aqui são pimenta malagueta. Já dá para fazer uma muqueca Já dá boa. pra fazer uma Se, boquinha. se você acompanhar todos esses, estudando sobre eles, independente se é direita, de esquerda, centro, independente, você vai tirar algo legal para entender. Agora, pimenta de cheiro, cara. Porra, putz, grila, cara. É o melhor, né? Cara, eu vou falar um negócio, eu talvez dê alguns problemas aí. Mas, por Dá exemplo, ideia. o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro, chato pra caramba, cara. Chato demais. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, chato de galocha, péssimo, assim, horrível. É, O governador da Bahia de vocês, acho a rede dele chata demais para um baiano, assim. Por um baiano ele precisava ser mais legal, assim. Dava para ser bem mais legal. O Cara, o governador de Minas, Romeu Zema, acho forçadíssimo, assim, já foi legal, mas eu acho hoje chato, assim, você vê que propositalmente ele está tentando se tornar relevante, buscar alguma coisa ali com o Lula. Acho chato pra caramba. Ratinho Júnior, governador do Paraná, acho chato também, um trampo chato, podia ser bem mais legal. O cara que quer concorrer à presidência podia ter um trampo bem mais interessante, assim, não vejo estratégia de atenção seletiva, não vejo estratégia mais antigos que você vê no Congresso Nacional, assim, com uma comunicação chata, burocrática, sem graça, sem estratégia para atrair atenção seletiva, sem estratégia para atrair atenção sustentada. Então, acho ruim, assim. Show. Aí eu vou lhe perguntar agora. Ó, vocês conheceram o marqueteiro do governador da Bahia? Fala para ele não ficar com raiva de mim, não. Eu fiz uma comparação assim, ó. As pessoas do Brasil são legais. As É. pessoas da Bahia são muito legais. Então, quando você é o governador da Bahia, você tem que ser muito legal. Não dá para você ser Eu legalzinho. já ia Senão... falar que o título de cidadão baiano que estava lá da Assembleia já para você, que ia De sido repente cortado, pode ter já- sido cancelado. foi engavetado de repente. Poxa, logo o estado que eu mais amo, cara. Pô, se eu ganho esse título aí, todo mundo ia perguntar, Lucas, você é paulista? Não, sou baiano, cara. Sou baiano. Posso Baiano com provar, tem aqui, documento. ó. Posso provar. Então, quando a gente chega no final também a gente tem um ping-pongzinho. E aí são algumas coisas que você responde bate-pronto, certo? Então eu vou lhe perguntar aqui de cara. Você prefere um candidato com coragem para bancar polêmicas ou um cara disciplinado para seguir roteiro? Disciplinado para seguir roteiro, porque aí eu consigo colocar a polêmica para ele fazer. Dá aquela voltinha lá, né? Vai, Dribla a cara. situação e coloca o cara para trabalhar. É boa. O Lucas Pimenta prefere palestrar ou coordenar a comunicação?
Um milhão de vezes palestrar. Pô, um milhão de vezes palestrar, cara. Essa é uma pergunta assim. Vou ser sério pra você. Uma das coisas que eu mais odeio no mundo, no mundo, no mundo, no mundo, até. Lucas, você prefere tomar uma surra ou aguentar candidato e político? Prefiro tomar a surra, à vontade. Se eu ganhasse para apanhar o mesmo que eu ganho para fazer campanha política, eu tava apanhando, não tava fazendo campanha. Eu pretendo cobrar bem caro nas duas próximas eleições para eu nunca mais fazer campanha e nunca mais atender mandato. Comprar minha casa no interior, guardar um dinheiro, viver de renda e de curso. E Aí, palestra. aí é mais uma. Quando você inicia um trabalho no digital, qual é a sua primeira prioridade? Impulsionamento segmentado ou conteúdo orgânico com storytelling? Cara, eu primeiro tento implantar o tráfego pago, cara. Por quê? Porque mesmo conteúdo ruim no tráfego pago, você vai conseguir fazer com que o resultado, ou que até o próprio político entenda onde ele está errando. Porque, assim, a rede social, por mais que você tenha ali algumas regras tal, vai mesmo um conteúdo muito bom pode dar ruim, e isso pode desanimar o cara e pode fazer com que ele não entenda onde está errando e onde está acertando. Mas eu esqueci que era ping-pong e estou falando e Não, explicando. tá de boa, fica sossegado. E aí a última aqui. O algoritmo é o novo cabo eleitoral? Qual é a sua opinião? O algoritmo é meu patrão. Eu sei que meus colegas ficam Nosso. bravos, ficam loucos, mas eu trabalho com digital. E no digital o algoritmo é patrão. E o algoritmo é patrão porque ele é baseado no comportamento humano. O algoritmo ele é baseado na prática e nas relações de consumo humana. Por isso que o algoritmo muda a todo tempo. As regras das redes sociais mudam a todo tempo. Por quê? Porque elas vão sempre se aprimorando para ficar o máximo possível parecido com o hábito de consumo humano. Porque o grande objetivo do Zuckerberg é que as pessoas morram lá dentro do Instagram, não saiam de lá nunca mais na vida, que a pessoa não dê bom dia, boa noite, boa tarde para mais ninguém e só viva ali. Então, os algoritmos são feitos para isso, para que as pessoas fiquem ali. E eles são feitos para isso, porque eles são baseados no consumo humano. Então, o algoritmo é patrão, porque ele é baseado em humano e na política o humano é o patrão. Uma aula aqui hoje, né? É maravilha. Lucas, para você poder viver de palestras e cursos, indique aí pra gente onde é que as pessoas podem te achar, seus cursos. Vamos te ajudar. Quem A sabe você aposentar mais cedo. Amém, vai amém, aposentar antes da campanha de daqui a 4 anos, né? Chama a gente para um churrasco amém, lá no interior de São Exatamente. Aí a Paulo. gente vai pro interior de São Paulo fazer um amém, podcast de lá, de sua casa, no interior de São Paulo. Tá tudo ótimo. amém. Eu espero assim. Gente, amanhã vai ser lançada a nova Escola dos Políticos. Para quem não conhece, a Escola dos Políticos é a maior plataforma de cursos e formações de marketing político do Brasil. E eu não estou falando isso porque eu sou o curador da Escola dos Políticos, não. É porque a Escola dos Políticos é a única plataforma que reúne no mesmo site 60 cursos de 50 profissionais diferentes. É mais do que uma faculdade, é mais do que uma universidade. Você vai ter ali mais de 450 horas de videoaulas, ali de materiais gráficos, cartilhas, livros, slides, etc. Você tem mais de 1.500 páginas diferentes para você ler, fora essas 400 e poucas horas de videoaulas. Você tem ali os maiores muito grande. Você tem o Juarez Guedes, que hoje é o profissional de marketing político mais premiado internacionalmente no Brasil. Você tem o Fred Perillo, você tem o Laércio Menegais, você tem o Darlan Campos, você tem a Nerea Garcia, você tem a Denisa Gurgel, você tem a Vanessa Marques. Cara, tem
50 profissionais de nível altíssimo ali dentro. Mais do que isso, você tem 60 cursos sobre tudo. Tudo, tudo. Cara, Lucas, quero saber como é que vou fazer uma pesquisa. Tem um curso só disso lá sobre pesquisa. Planejamento. Preciso fazer o planejamento do meu candidato. Cara, tem 4, 5 cursos só sobre planejamento estratégico. Cara, preciso produzir conteúdo. São mais de 10 cursos só sobre produzir conteúdo. E assim, aprender a produzir roteiro, aprender a editar vídeo no celular, a fazer foto, tudo, tudo, tudo. Tráfego pago, tem 5 cursos com os 5 maiores gestores de tráfego pago do Brasil. Marcelo Natali, por exemplo. A Natália Danilo, vem aqui depois também. Danilo Nogueira, tem os maiores gestores de tráfego pago do Brasil no âmbito político estão dentro da Escola dos Políticos dando aula. Então, assim, não dá para perder. E é um preço muito em conta. Apesar de ser a maior plataforma de cursos de formação, ela tem um custo-benefício muito bom. Você tem o plano mensal, que é R$ 89,99 por mês. Eu vou te falar um negócio, não compensa o plano mensal. Porque você tem o plano anual. O plano anual é R$ 499,99 por ano. Ou seja, já é a metade do plano mensal. Você assina, fica um ano com ele, um ano para você ver a Netflix do marketing político. Você pode comprar uma assinatura e colocar a sua assessoria, sua equipe, dividir ali quem é que faz conteúdo, quem é que faz estratégia, quem é que faz tráfego pago e colocar para assistir ali. Mas o plano anual já ficou ali legal, já melhorou com o plano mensal. Mas a grande sacada é que agora a Escola dos Políticos tem o plano vitalício. Ou seja, você vai pagar uma vez e vai ficar com a Escola dos Políticos 10, 15, 20 anos com a Escola dos Políticos. Até quando eu morrer, você vai estar com essa Escola dos Políticos. Até depois que eu morrer, porque as pessoas não vão conseguir tirar do ar, você vai estar com essa Escola dos Políticos para você consumir os cursos. Os que já estão e os novos que ainda virão. Então, assim, compensa demais, porque ela tem o valor de R$ 1.199,99 ou 12 vezes de R$ 119. Com 12 vezes de R$ 119, você tem a Escola dos Políticos para quando você quiser. A Escola dos Políticos foi lançada, por exemplo, em 2023. Nós tivemos 2023, 2024 e estamos chegando na metade de 2025. Se lá atrás tivesse o plano vitalício e você tivesse comprado, já tinha compensado mais que o plano anual, porque 3 vezes do plano anual daria 1.500 e mais do que o plano mensal, muito mais. Mais do que isso, você comprando o plano vitalício da Escola dos Políticos só até o dia 1º de junho. Então, estamos aqui agora, já amanhã é o lançamento, estou antecipando aqui. Você comprando o plano vitalício da Escola dos Políticos até o dia 1º de junho, além dos cursos, você vai ganhar presente, um e-book com 160 roteiros prontos de vídeos, ou seja, não vai. Ah, Lucas, eu queria assistir o curso de roteiro para aprender a fazer roteiro. Não, já vai ter 160 pontos para você, de diferentes situações, roteiros feitos por mim e pelo Márcio Lemos, outro grande marqueteiro que também tem curso dentro da Escola dos Políticos. Mais do que isso, o meu livro impresso, que chama Compre Votos, Como Fazer Seu Eleitor de Idiota, e vai ser lançado só em junho no Compol. Esse livro impresso não vai ser vendido. Você não consegue comprar em lugar nenhum. Mas se você assinar o plano vitalício da Escola dos Políticos até o dia 1º de junho, você vai ganhar o livro impresso. Ou seja, eu mandei imprimir 200 só do meu livro. Você pode ser um dos que vai ganhar, porque ninguém vai conseguir comprar, vai ser impraticável comprar o livro impresso. Você vai ganhar a cópia dele impresso e vai ter acesso na plataforma ele digital também. Mais do que isso,
Para quem comprar até 1º de junho o plano vitalício da Escola dos Políticos, além do e-book com 160 roteiros, além do livro impresso, além dos 60 cursos de 50 profissionais para assistir pela vida inteira, já que é o plano vitalício, essa promoção é só para o plano vitalício, você ainda vai ter a oportunidade de ganhar uma mentoria exclusiva de 40 minutos, individualmente comigo. Só para ter uma ideia, hoje, se você for comprar só a minha mentoria individual de 1 hora, ela custa R$ 2.000. Ou seja, só com a mentoria, você já ganhou tudo isso. Aliás, você ainda ganhou R$ 900 que você vai, aliás, R$ 800 que você só vai pagar 1.200. Então, Você tá com, pagando pra pessoa ser sua aluna, cara. é É isso. mais ou menos isso mesmo. É isso. Então, gente, quer aproveitar? www.escoladospoliticos.com.br. Vocês vão lá baixar a tela, vai ver que tem 3 planinhos lá: o mensal, o anual e o vitalício. Para você aproveitar essa promoção de ter acesso aos cursos para sempre, e não só por 1 ano e nem só por 1 mês, você ter 160 roteiros de vídeos prontos para você ganhar um livro impresso, uma das poucas pessoas do Brasil que terão um livro meu impresso, e ainda uma mentoria comigo, eu e você, ou eu e você e sua equipe, por 40 minutos. Compre o plano vitalício e você vai aproveitar tudo isso. Então, www.escoladospoliticos.com.br. Eu espero você lá. Para quem não quiser comprar, me acompanhe nas redes sociais, @LucasPimenta nos Olhos no Instagram ou Lucas Pimenta nos Olhos no YouTube, que todos os dias eu publico conteúdos gratuitos e aulas gratuitas para você. Só fica Maravilha. desinformado quem quiser agora. Meu amigo, muito obrigado. À disposição aqui, o podcast está à sua disposição. Na hora que você quiser voltar, é só falar. Se tiver alguma coisa para gente comentar, chama aí que a gente grava de novo. E a gente vai trazer você um dia ao vivo, que vai ser mais divertido. Quando você vier aqui pegar o seu título de cidadão baiano na Assembleia Legislativa, aí você vem aqui gravar com a gente. Eu estou aguardando. Aliás, o convite presencial vai me agradar muito mais. Quando rolar, eu estarei aí, vai ser uma honra, porque eu já disse aqui, eu amo a Bahia. Os outros estados brasileiros eu gosto da maioria, mas eu amo. Onde eu escolho passar férias é a Bahia, então me chama que eu vou. Valeu! Valeu, Abraço, irmão. Obrigado. Ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal.